Save, save, Sampa Geral, sejam bem-vindos. Hoje falaremos um pouco de investimento e também falaremos um pouco de dólar. E nossa convidada especial, Nayara Jundi. Tudo bem, Nayara? Tudo bom, Leandro? Tudo jóia? Jóia. Ô, Nayara, olha, a gente buscou a Nayara aqui para falar um pouco de uma rentabilidade um pouco mais apelativa, um pouco mais concreta, um rendimento um pouco mais sólido, né? O dólar. Mas puxaremos aí, então vamos conhecer um pouco da Nayara. Nayara, fala pra gente aí, quando que a educação financeira se tornou parte aí da sua vida? Ah, legal. É muito engraçado, né? Que as pessoas acham que hoje eu sou consultora financeira, né? Só que as pessoas acham que eu cresci desse jeito, né? Não era assim. E não é desse jeito. Você não tinha o interesse em... Nada. Como... Quem tá assistindo e tá falando assim, cara, eu não tenho educação financeira, sou totalmente errada, não sei quanto eu entro, quanto sai, prazer, essa era eu. Esse é o padrão Brasil. Esse é o padrão Brasil, exatamente, né? 93% da nossa população não tem educação financeira. 93%. 93%. Olha, gente, quem trabalha com a educação financeira, por favor, a gente tem um mar aí pra... Exatamente. Né? É o nosso desafio, né? É um dos meus motivos também de ter entrado nisso e estar fazendo alguns projetos é justamente para levar a educação financeira para a base, né? Que são as nossas crianças, são os nossos adolescentes, justamente para isso. Para eles não sofrerem como a Nayara sofreu, eu aposto que, né? Já perdeu muito dinheiro já nessa vida? Já perdi muito dinheiro. Já teve algum carnezinho assim das já Casas Bahia? Não só das Casas Bahia, CVC. Esse é o investimento, vai, não. Não, é loucura, gente. Eu ganhava pouco e fui lá e comprei o dobro, né? Eu fui com uma viagem que era o dobro do meu salário ali, né? Foi esse seu primeiro parcelamento? Não, com certeza não. Você lembra do seu primeiro carnê? Na verdade, não foi meu primeiro carnê. Os meus primeiros cartões, eu sempre fui apaixonada por comprar roupa. Ainda sou! Ainda sou, mas eu era de uma forma muito descontrolada. E aí eu tinha cartões de todas as lojas possíveis. Então o seu primeiro carnê foi o quê? Foi Marisa, Riachuelo, Renner, tudo que você imagina. Chegou tudo junto. E aí chegou tudo junto, né? Porque a gente não tem esse hábito de fazer o controle. E aí é muito engraçado, isso é habitual, né? Você vai numa loja e você fala, vou fazer um cartãozinho da Marisa. Aquelas parcelinhas. Aí, exatamente, aí você pensa isso, é uma parcela pequena, imagina, R$100 cabe no meu bolso. Só que aí você sai na outra semana, você esqueceu que você fez aquela, porque você não tem um controle. Aí você vai na Renner, aí você vai na Riachuelo, aí você tem o cartão de crédito. Aí quando você vai ver, né, aquela parceria de 100 virou uma parcela de 2.000 e você não ganha isso, né? Aí até vi um meme hoje que assim, nossa gente, o que eu faço? Eu paguei o meu cartão, agora eu não tenho dinheiro pra gastar, agora eu vou ter que gastar com o cartão de novo. E é bem isso, a minha vida era dessa forma, né? E aí foi onde eu comecei, eu fui numa palestra, né, na verdade. Por um acaso eu fui numa palestra. Tinha quantos anos, mais ou menos, que você teve esse start? Assim? Eu tinha uns 23 para 24. Digamos que até os 24 anos você ostentou. Eu errei muito, eu acho que não é ostentar. Hoje eu posso falar que eu posso ostentar, se eu quiser, né? Mas naquela época eu não ostentava, só fingi, é uma falsa, né? É isso que as pessoas não entendem, é uma falsa ostentação, porque na verdade você não obtém aquilo, né? E aí eu fui nessa palestra e essa pessoa, ela me deu um start quando ela falou que no Brasil não dava pra ser, você não podia errar, né? Porque os juros do Brasil, do cartão de crédito era muito absurdo, não sei o que, Aí ali me chamou a atenção. Quando eu trabalhava modelo CLT, né? Trabalhava como recepcionista de uma multinacional, e aí eu trabalhava terceirizada nessa empresa. E eles falaram assim pra mim, a gente vai mudar a terceirização, então provavelmente no final do ano todo mundo vai ser mandado embora. E você é cheia de carnê. E eu cheia dos cartões, de carnê, da faculdade, de tudo, né? Tava no finzinho da faculdade ali, aí eu falei, cara, aí foi onde também entrou, né? Comecei a ler muito sobre isso.
E aí foi onde me deu o start mesmo. E falou assim, se eu perder esse emprego, o que vai ser da minha vida agora? Eu não tenho pais para me ajudar financeiramente, né? Meus pais me ajudavam, claro, com o teto, com tudo. Mas financeiramente não, né? Não podiam me sustentar, bancar, né? me bancar. Aí ali realmente, né, foi onde me deu o start, me deu essa preocupação, né, do amanhã. Você. E aí eu comecei a me dedicar, tive muitos amigos que me ajudaram muito. E aí eu comecei a fazer investimentos com eles. Ele é até Leandro, o nome dele também. Olha que nome bonito. Ele deve ser um cara simpático. Leandro, obrigado aí, ó, porque a compulsão... Ele me ajudou muito, ele era um cara que já estudava muito sobre ações, sobre investimentos. É um cara mais velho. Ele era mais velho, sim, mas independente, né? Ele era uma pessoa muito interessada, muito inteligente. E aí ele começou a me dar uns toques e aí ele falou, comece a investir. E aí, pra quem acha que é impossível, eu comecei com R$300. Meu primeiro investimento foi com R$300. Foi na B3. Na B3 aí já, com ele. É verdade que a gente já começa a achar que a gente... Aí, não é o jeito certo de começar hoje, eu entendo, mas não o importante... Não, né? O jeito certo de começar nesse caso meu seria montar uma reserva de emergência, né? Mas utilizando de qual... investimentos mais seguros, né? Porque a B3 ela é uma renda variável. Entendi. Né? Então para quem pensa já em começar, já pega essa dica aí, ó. Começando. Exatamente. Você vai começar, antes de você começar a investir, você tem que pensar na sua reserva de emergência. Por que isso, Nayara? Porque nós temos emergências na nossa vida de fato, e o investimento ele não é para isso. Quando você investe, você quer investir a médio e longo prazo, que é para você pensar em algo no seu futuro, para você ter dividendos, para você criar uma carteira, né? E aí o que as pessoas fazem? Elas colocam esse dinheiro no investimento, aí acontece algum problema, algum pepino, o que ela faz? Tudo aquilo que ela construiu, ela vai lá e tira, né? E às vezes nem é o momento certo de tirar, a ação dela tá baixa, enfim, ela vai saindo no prejuízo, mas pelo desespero de ter que pegar o dinheiro. Então, a primeira coisa que a gente faz, né, dentro da consultoria é montar essa reserva de emergência justamente para isso. Pensando numa reserva de emergência hoje, a gente está falando de um saldo, algo que a gente consiga deixar reservado por qual período? Algo que a gente pode contar. Na verdade é o seguinte, a conta que a gente faz dentro da consultoria é assim, se você é uma pessoa que trabalha CLT, né, você tem que ter uma reserva aí de 6 meses do seu custo de vida. Entendi. Então, antes da reserva de emergência, a gente faz o estudo também do custo de vida da pessoa. Se ela não é uma pessoa que tem educação financeira, a gente vai ajudar ela a montar esse fluxo de caixa para entender o quanto que ela gasta então, por mensal. Então, você é uma pessoa que compra muita roupa, que tem uma... Eu tenho que pôr os meus limites, entendeu? Me controlo muito, entendeu? Ainda gosto. E é legal isso, né? As pessoas que também têm essa visão de nossa, agora que eu estou indo para a educação financeira, agora que eu estou tendo uma consultora financeira, eu vou ter que parar de gastar. Não, você vai continuar gastando, você vai continuar comprando, só que agora de uma forma inteligente, só que de uma forma consciente. Você está consciente do que você vai fazer, com quanto você pode gastar, que não vai prejudicar o seu futuro. Entendi. Né? Entendi. Existe então uma porcentagem ali do que a gente... É verdade isso, a gente tem que separar meio que a nossa receita como porcentagem para cada fins. A gente tem a regrinha, né? Aquela regrinha meio clichê dentro da educação financeira que a gente fala que é do 50, 30, 20. 50, 30, 20. 50, o que 30, é o 20. 50, 30, 20? Vamos lá, 50% seria dos seus custos fixos. Aqueles aqueles que você não consegue mexer. Isso tem que ser 50% do seu salário. Então, o seu aluguel, a sua água, a sua luz, o seu telefone. Por exemplo, se você tem filhos, né? A escola, a perua, enfim, são coisas que você não consegue mexer, né? Ele é essencial na sua vida. Isso são seus custos fixos. O 30% são seus custos variáveis. Então, eu tô te dando 30% de todo o seu salário para você fazer o que você quiser. Para você sair para comer, para você viajar, para você gastar com roupa, que é o meu caso, que eu gosto, para você ir no salão,
Porque são custos que não são essenciais, né? Mas que eles têm que estar na nossa vida, porque senão para que eu trabalho? A autoestima vai pro chão, né? Exatamente, exatamente. E aí os 20% é para o seu futuro. É 20%. 20% seria o ideal ali para você colocar, para você se planejar para o seu curto, médio, longo prazo, né? Para você começar a fazer seu investimento, para você fazer a sua reserva de emergência, para você pensar também em algo de futuro mesmo, sonhos também, não tem problema. Concretizar uma casa nova. Concretizar os seus objetivos, exatamente. Então você tem os 20% é esses 20% ali. Aí. Entre esses 20% também entra nisso. Né? Então as pessoas, elas acham que quando vai para consultoria financeira, putz, eu vou ter que parar a gastar tudo. Não. Eu acho que 2 pontos acabam atrapalhando muito, né? Quem quer mudar de vida, quando se fala de educação financeira, é esse imediatismo da pessoa realmente querer algo que de repente nem desejava e agora quer. Exatamente. Né? E o consumismo. E às vezes desejar algo que nem precisa. Exatamente. Você acha que isso vai muito contramão ao que... Vai, porque infelizmente nós somos uma sociedade que, se você reparar, a todo momento é gerado o consumismo pra gente. Então você tá assistindo uma televisão, é propagandas para você consumir, nunca é uma propaganda para você economizar. E são apelativas. E são apelativas, né? entendeu? Então a gente vive numa sociedade assim, o capitalismo ele gera muito isso, né? Não tem jeito. Então você cresce já querendo, pô, meu amiguinho tem um tênis que eu não tenho, né? Isso entra também normal, é o nosso cotidiano, mas você não vai deixar de ter. Mas você vai ter de uma forma inteligente agora. Essa é a diferença de uma pessoa que tem a educação financeira e é uma pessoa que não tem essa educação financeira. Você vai ter. O problema não está no capitalismo em si, mas então Jamais. na educação financeira. Ao contrário, o capitalismo ajuda você a ganhar dinheiro. Te incentiva, né? Te motiva, te faz querer algo... Com certeza, sem dúvida. O capitalismo, se a gente está falando de capitalismo, eu estou falando de bolsa de valores, eu estou falando do capitalismo puro. Né? Se eu estou falando de investimento, eu estou falando do capitalismo puro. Você começou falando do dólar, né? Se a gente está falando de dólar, capitalismo puro. Imagina, né? Estados Unidos, o maior capitalista do mundo, entendeu? E ele ajuda muito você a crescer. Por isso que o dólar é tão valorizado, né? Por isso que ele é muito valorizado. Ele é a moeda mais líquida, né? Que a gente fala, que tem a maior liquidez no mundo, é o dólar. E ele teve, assim, para quem trabalhou com dólar, de repente aí nessa fase da pandemia, por exemplo, foi uma boa jogada ou... Depende de da onde a pessoa entrou. Eu vou dar o exemplo meu e dos meus clientes, né? Eu já faço investimento em dólar, né? Isso já faz parte do meu trabalho, né? Eu pego 20% da carteira do cliente e dolarizo ela. Legal. Tá? Eu já dolarizo ela mesmo. Por quê? Proteção. Né? Proteção do país, tá? Não é proteção da carteira, proteção do país. Se por acaso, eventualmente, o Brasil venha a se tornar uma Venezuela ou uma Cuba, legal, que se vai ser um milionário dentro de um país dele, não vai te adiantar nada, sua moeda não tem valor no mundo. Mas além de dolarizar, você joga esse dinheiro para fora. Exatamente, ele não fica no Brasil. Né? Nós temos, lá fora não existe previdência, tá? Isso é uma coisa que não é comum lá fora, né, nos Estados Unidos em si. Não existe previdência lá. Lá eles fazem uma saving. Saving? O que é a saving? A saving é como se fosse a previdência, né? É assim que eu explico para os clientes, mas é nada mais, nada menos que uma reserva de emergência. Pô, eu pensei que era salve, né? Diretor, fala save, a gente tá falando reserva de emergência. Né? Comecei aí o nosso podcast como save para trocar o salve, né? Então já bom que bateu, né? Exatamente. E lá eles investem no save. É saving, né? Eles fazem lá uma reserva de emergência para eles, né? E eu faço isso também aqui para os meus clientes. Normalmente a gente usa bancos grandes, Bank of America, JP Morgan, Citibank, enfim, HSBC, tipo os maiores que tem, né? A gente usa para fazer a reserva desse cliente lá fora. Então, assim, eu tô fazendo um comparativo, né? A pessoa, às vezes, o cliente vem para mim e fala, eu queria fazer uma previdência. E eu mostro a previdência aqui dentro do Brasil, os riscos que ela tem, mesmo tendo no banco,
Então, por exemplo, aqui é muito comum no Brasil uma previdência, eu vou dar o exemplo aqui, o Bradesco, né? O Bradesco tem a previdência, o seguro é seguro Bradesco. Todo mundo. Entendeu? Aqui tem muito hábito disso, né? São raros que são diferentes. E comparar a rentabilidade também de um com o outro, a gente está falando de uma discrepância enorme, porque lá essa reserva que a gente faz, eu faço direto no S&P 500. Para quem não sabe, o S&P 500 é um dos maiores índices dos Estados Unidos, né? Então essa reserva ela fica direto lá, só que ela tem trava, né? Essa reserva ela tem uma trava. Então mesmo se a bolsa dos Estados Unidos quebrar, cair, esse cliente ele está seguro porque ele está dentro de um banco. Normalmente esse banco é o Bank of America. Se o Bank of America quebra, ele tem um seguro, que é do Citibank. Entendi. Então, assim, são grupos diferentes. Então, você vê por aí. Então, assim, eu trago a segurança não só da dolarização, mas aonde ele está colocando o dólar dele. Entendi. Essa trava seria o que hoje a gente tem como fundo garantidor de crédito ou não tem nada a ver? É algo... Não tem nada a ver, não. É uma trava do investimento mesmo, tá? Esse investimento, acho que eu posso falar aqui, né? Vai lá, né? Se quiser xingar também essas instituições financeiras, fica à vontade. Nós usamos muito a Investor Trust, né? Esse Investor Trust, ele é esse investimento que faz isso, né? Ele faz esse meio do caminho. Então, ele tem essa trava, dependendo dos... Tem algumas regras, né? Dependendo dos anos que você vai fazer aí a sua reserva. Cada um tem um tipo de trava, cada um tem uma porcentagem de trava. Enfim. Trava é o quanto você pode investir, é isso? Não, trava é para você não perder. É a segurança. Tá, então, por exemplo, esse investimento ele está direto no S&P 500. Vamos supor que a performance desse fundo, do S&P 500, desse índice, foi negativa o ano inteiro. Então, provavelmente você estaria perdendo dinheiro. Você está colocando $200, você está comprando ações, vamos dizer assim. Você está colocando os $200, esse fundo só, esse índice só ladeira abaixo. Esse investimento que a gente faz, ele tem essa trava, ele não deixa você perder. Mais do que... Exato, ele para ali no 100%, mas então você fica com o capital garantido. Tá. Lá, sempre lá, tá? Ele fica com esse capital garantido. Então, formas, meios a gente trazer segurança pro cliente. Zero risco, gente, não existe nada que existe zero risco, né? Não existe isso. Mas você tem que procurar o mínimo possível para você se garantir, para ter um risco menor, né? A gente minimiza todos os riscos do cliente. Entendi. Mas você falar para mim, não existe a possibilidade disso... Não existe isso, né? Não existe, porque... É diferente de você investir numa iniciativa privada, por exemplo. Já que a gente vai para os Estados Unidos, já vamos para as grandes. Vamos para a Amazon, vamos para a Tesla, vamos para... mas aí elas você está investindo mais direto, risco, né? Isso é uma renda fixa lá nos Estados Unidos? Não, também entra em renda variável. Entendi. Ela é uma renda variável. A diferença é que a forma que você entrou dela foi por meio de um fundo. Então, esse fundo tem uma trava. Né? É só essa a diferença, né? Você poderia entrar direto no S&P 500, aí você flutua junto, corre o risco junto. Entendi. Isso não, então, só que tem as regras, né? Para você estar dentro dela, que você faz aportes mensais, você tem que cumprir as datas certas, então um pouco mais regradinho, né? Mas normalmente um cliente que está na consultoria, ele já está querendo ser regrado, né? Já está pensando no futuro dele. E aí envolve também um pouco da sua educação financeira para esse cliente. Quando ele joga lá, você envolve também um pouco da educação financeira. Aí que você teve esse estalo de falar assim, eu vou decidir então jogar isso para mais pessoas, além dos meus clientes. Hoje a Nayara, ela oferece isso, ela ensina, ela capacita... para atuar em cima desses 93% que a gente está falando. Com certeza, não dá para atuar dessa forma diretamente, porque a consultoria financeira ela é muito personalizada, né? Um produto que caiba para o Leandro não vai caber para outra pessoa, né? Por causa do seu perfil, por causa dos seus ganhos, entendeu? Então, a consultoria ela é muito personalizada. Então, quando você vai, né, por exemplo, assistir, né,
esses gurus aí Da internet, né? Eu peguei muitos cases, tá? Na pandemia, de clientes que veio pra mim porque perdeu dinheiro seguindo algum deles, né? Mas por quê? Por que essa pessoa... Entraram nos trades da vida? Não, pior que não. Foi em renda fixa mesmo. É nada. E aí essa pessoa perdeu muito dinheiro, porque na época da pandemia a Selic caiu para 2%. Né? E aí é que tá, essa é a diferença de uma consultoria, né? O cliente, ele sabe o momento, eu vou ensinar ele, porque ele vai se tornar ali muito, muito próximo de mim. Você que vai falar pra ele lá, o dinheiro tá lá dele, lá, sei lá, ele tem, vou falar pouquinho, tá? Pra enquadrar um pouquinho mais na nossa realidade. Sei lá, ele tem uns R$2.000 com você lá. Isso. De repente tá num produto, você quem vai entrar em contato com ele e falar, ô fulano, apareceu isso daqui, tô pensando em jogar, você... É isso? Exatamente, você autoriza, né? Eu não você faço explica nada. Pra ele o que é esse Então, produto. É mais do que isso, né? As pessoas acham também que a consultoria é só indicação. Não, eu explico, porque eu falo muito pra eles. Eu sou um ser humano, né? Eu posso ficar doente, eu posso ser atropelada amanhã, e aí, como que vai fazer? Então, antes de qualquer cliente meu entrar em um produto, eu ensino ele sobre o produto. Então, ele vai saber o momento de entrar nesse produto e o momento de sair nesse produto. Entendi. Então, se acontece alguma coisa comigo amanhã, porque a ideia é essa, a ideia é que eles ensinem os filhos dele também. A ideia é exatamente essa. Pra não ficar fazendo cartão de crédito por aí, né? Exato. Não, mas o cartão de crédito ele é maravilhoso, se você souber. Tem até umas milhas, né? Uns pontos. Tem várias milhas, se você souber. Eu faço esse... envolve milhas também na consultoria. Opa! Olha aí, que maravilha, galera. Vamos viajar? Vamos falar de... Viajem comigo. Porque às vezes a pessoa acha assim, não vou entrar nesse mundo, tal, e negociação financeira é um saco, tal, mas às vezes envolve uma coisa simples do dia a dia, como o uso do cartão de crédito. E acaba resultando num benefício. Exatamente. Num lazer. Por exemplo, eu tenho muitos clientes que são médicos, né? Gente, não tem como o médico, ele tem que se dedicar, a energia dele é pra quê? É pra cirurgia, é pra empresa dele, é pra clínica dele, ele tem que gastar energia pra isso. Então ele consulta, ele vai lá e contrata a gente justamente para cuidar da vida financeira dele. Ele não... Né? Não e aí focado, eu né? vou lá direcionar ele, porque você acha que o médico vai ficar parando para pesquisar qual cartão dá mais milha para ele? Ele vai usar o que o banco lá ofereceu e tá tudo certo. Até o cartãozinho dele, então, se ele quiser deixar contigo assim a questão de fatura para que você analise qual que é, né, Na verdade a gente faz junto, né? Ele vai ter que se dedicar um pouco, né, alguns dias para realmente fazer uma reunião, porque eu também preciso entender o objetivo dele. Né? Não é só jogar e se vira. Não, eu tenho que entender os seus objetivos, os seus sonhos, né? Os seus gastos, né? Que a maioria não sabe. Não sabe nem o que gasta, pra onde vai, o que faz. Não sabe. Uma das primeiras coisas que eu pergunto é o custo de vida. Não sabe. Eu não tenho a mínima Gente, ideia. isso é errado, tá? Mas assim, não é que seja fora do padrão. Eu acredito que muita gente que vai ouvir esse podcast aqui vai falar, nossa, eu tô me enquadrando nisso, que vergonha, que não sei o quê. Mas é o padrão. É o que a gente aprendeu. Na verdade, a gente não aprendeu a controlar isso, né? Planilhar, né? Exatamente. Não, e eu tô falando isso porque eu fui uma pessoa assim, né? E eu tenho certeza que se eu tivesse tido essa educação financeira, hoje eu estaria muito diferente, né? Hoje os meus resultados seriam, acho que o dobro do que eu consigo hoje. Ela não estaria aqui, em resumo. Com certeza. Fez lá no Catar agora, assistindo a seleção. Pois é, exatamente. Tá aí, né? Mas é isso, né? As pessoas acham que, como você falou, isso, nossa, que vergonha tudo. Não, não é vergonha. Vergonha é você continuar. Você assistir esse podcast e falar, putz... Eu tô bem assim. Eu me enquadrei nisso tudo que falaram, mas vou continuar assim, né? Não foi o meu caso. Nossa, mas parece que isso é real. Judy, é incrível, assim, mas como parece real. que a pessoa ela cria uma camada, né, sobre esse assunto e, sei lá, de repente o histórico de vida dela já solidificou tanto essa camada que ela não abre mão. Né? Parece que isso acaba virando um insulto. Ah, não, isso não é viver bem, isso vai ficar planejando. É uma crença, né? As pessoas têm essas crenças. É uma crença limitante que está te impedindo
de alavancar um nível maior, né? Mas assim, conforme eu fui trabalhando com isso, e hoje as pessoas sabem que eu trabalho com isso, é muito legal, porque eu tenho muitas amigas minhas que eu jamais achei que talvez conversaria comigo, e hoje elas mandam e falam assim, nossa, Ná, que vergonha, eu tenho uma amiga que é consultora financeira e minha vida tá toda errada, você me ajuda? Qual planilha você... E eu ajudo de coração aberto mesmo, eu falo assim, gente... É óbvio que eu tenho que cobrar pelo meu trabalho, mas eu também estou aqui para ajudar. Tem coisas que não tem problema, né? E aí eu super ajudo. Você ajuda elas, manda uma planilhinha? Sempre mando uma planilha, ensino por aquela planilha, como faz, como não deixa de fazer. Não vai falar. Ô diretor, dá pra gente colocar essa planilha aí à disposição do ouvinte? Ou como é? Dá? Fala pra mim que dá, que a gente põe isso aí no... Dá pra colocar o link. Dá pra colocar o link? Dá. Cede essa planilhinha pro pessoal aí. Vamos, com certeza. Vamos ajudar esse pessoal. Com certeza, e não só isso. Uma amiga minha manda, que vergonha, eu tenho 50 reais. Não é vergonha. Né? Vergonha é você pegar esses 50 reais e querer gastar. Você tá me ligando pra falar, eu tenho 50 reais, o que eu faço? Tem uns joguinhos na internet aí. Uma aposta que elas veem, não. Vai na Mega Sena. O bolão da Copa, gente. Bolão Tem 50 Copa. reais, é a chance. Põe tudo. 0-0 Camarões. Olha, é uma coisa que eu sofro, viu? Com esses negocinhos de aposta, o que mais vem é perguntas sobre isso. E aquele joguinho de aposta, e os treinos? Não recomenda. Não. Você pode fazer se for algo saudável, né? Poxa, já ouvi até falar que a própria operação no índice, para alguns é uma aposta. Sim, a bolsa de valores, dependendo de como você entrar, com o psicológico que você entrar, ela vai se tornar... Mesma vibe. A mesma vibe. Ela vai se tornar um momento de aposta, um cassino que a gente fala, né? Ela vai se tornar um cassino se você entrar de uma forma errada. Porque sem estudar, sem ter análise técnica. Não só sem estudar, né? Não só sem estudar. Eu mesmo não sou uma pessoa que fico estudando todos os dias. Eu tenho uma corretora que trabalha comigo, que é minha parceira, e tem as pessoas para fazer isso para mim, né? Mas a questão toda é como você entra, qual é o objetivo. Se você quiser entrar para você querer ficar rico amanhã, você está entrando errado. O mesmo risco que você tem de... O mesmo risco não, a mesma pretensão que você tem de ganhar, você tem que entender que você vai arriscar perder. Pode perder. Só que aí é que tá a diferença, que você pode entrar nisso pensando a longo prazo. E o mercado, ele sempre volta. Então, se você está pensando em algo a longo prazo, mesmo às vezes você estando perdendo hoje, que foi o que muito aconteceu, né, com as pessoas na pandemia, pós-pandemia, que a bolsa deu uma queda bem legal, quem entrou de uma forma correta, tá tranquilo. A pessoa falou assim, uma hora isso volta. Quem fez uma vendinha lá no começo. Entendeu? Essa pessoa tá tranquila, uma hora volta, o mercado volta, então eu vou deixar lá, entendeu? Ela não fica nesse desespero pra executar a venda, né? Dá uma dica aí para os nossos ouvintes aí, Nayara. Para Nayara hoje, qual o melhor investimento, então, que a gente... Vamos enriquecer os nossos ouvintes aí, vamos... Legal, essa é uma pergunta que tenho bastante, né? Durante a pandemia, eu fui convidada também para fazer ao vivo numa rádio que chama Rádio Mídia FM, e nós fomos muito falar lá de educação financeira, porque na época da pandemia a gente sentiu muita necessidade de falar ainda mais, né, da educação financeira. Acho que ali era aquele cenário de desespero, né? Para muita gente, né? E era muito engraçado que a pergunta que era cotidiana era essa. Mas qual é o melhor investimento, né? Aí eu volto que a gente estava falando um pouquinho. O melhor investimento ainda é entender quem é o Leandro, qual é a educação financeira do Leandro, porque não existe um investimento genérico. Padrão para todos. Não vai existir. Porque o Leandro pode ser uma pessoa extremamente conservadora. Imagina eu jogar o Leandro numa renda variável de alto risco. Você vai me matar, você vai falar, nossa, aquela menina lá do podcast falou... Sou capricorniano, viu? Eu valorizo os meus centavos. Pois aí é que tá. Tio Patinhas aqui com a gente.
Então é muito de perfil mesmo, não tem essa... É de perfil, é de... Olha, gente, eu tentei, vocês viram que eu tentei. Ela... eu falo que o melhor investimento pode ser a educação financeira. Tem uma frase do livro Legal, que... o melhor investimento é vocês aprenderem primeiro, gente. É aprender primeiro, exatamente, aprender. Tem uma frase de um livro que foi um dos livros que me chamou muita atenção. É um livro muito praxe, tá? Pra quem tá começando, né? Tem o Pai Rico, Pai Pobre, tem todos esses. Um que me chamou muita atenção foi O Segredo da Mente Milionária. Tem uma frase lá que eu levo ela comigo, que fala assim: o hábito de você administrar o seu dinheiro é mais importante da quantidade de dinheiro que você ganha. Entendi. Uau. Por quê? Porque esse hábito de você administrar, o que significa? Porque as pessoas acham que, eu precisava ganhar agora 10 mil porque agora vai dar tudo certo. Mentira. Você vai ganhar 10, você vai ganhar 20. Se você é uma pessoa que não sabe se controlar... Vai aumentar o custo de vida. Só vai aumentar o seu custo de vida e você vai continuar endividado, você vai continuar não investindo, você vai continuar não pensando no seu futuro, você vai continuar errando. Não vai ter aquela tranquilidade, né? Não vai ter. Porque parece que as pessoas às vezes chegam num período assim que fala, minha vida nada dá certo. E às vezes é só esse detalhe. Né? É só esse saber detalhe. como que tá administrando. Parece que eu ganho e nunca sobra nada. As frases do... É sempre isso, ó. É sempre isso. Não, o cartão de crédito quebra um galho, depois ele vai com a árvore e dá na minha cara, né? Ele não sabe ainda da onde que tá. Porque ele não sabe, na verdade, utilizar, né, o cartão. Até falando da minha história, depois eu fiquei endividada, eu sujei o meu nome. Olha aí, Nayara Júnior já teve o nome sujo, gente. Olha aí. Já, gente. Acho que é ali que a gente mais aprende, né? Foi onde você mais aprendeu, você falou, não, alguma coisa tá errada aqui, gente, não é possível. Foi. Tô trabalhando pra isso. Exatamente, porque eu tava cada vez ganhando mais. E eu falava, eu tô cada vez ganhando mais e tô cada vez ficando mais endividada. Quando eu fui ver, eu já tava com meu nome sujo. Porque nem lembrava os cartões que eu tinha que pagar, de tanto cartão que eu fazia, de tanta coisa que eu fazia. Fui lá, fiz um carnê lá na CVC, falei, mãe, vamos fazer um cruzeiro. Não me preocupar com isso aqui não, deixa eu viajar primeiro. Entendeu? Eu falei, gente, a primeira coisa que eu fiz quando eu ganhei uma promoção foi fechar esse cruzeiro. Eu nem tinha ganhado ainda a promoção, eu nem tinha começado a receber. Já contou com e o ovo da galinha, né? Isso aí, entendeu? E aí ali foi onde começou, então... Quer o melhor investimento? É esse, é a sua educação financeira. Você acha que limpar o nome também é interessante? Olha, isso é uma coisa que eu tenho umas brigas na consultoria de... Sério? As pessoas acham que isso não é importante. E aí, às vezes, eu tô conversando até com empresários, né? A maioria dos meus clientes também são muito empresários. E aí eu tenho que convencer ele a limpar o nome. E eu falo... Quer investir, quer rentabilizar, mas não quer deixar o nome lá. Mas quer deixar o nome lá, né? Cultural também. Quem nunca ouviu isso do pai? Deixa caducar. Lógico, né? Deixa... Tá devendo 10, você deixa caducar. Qualquer 2 mil, de repente, completa. É errado isso. É errado. Caduca mesmo, de fato? Isso some do cadastro? Então, aí é que tá. Hoje a gente tem um score, né? Ele vai sumir, sim. Ele pode caducar, sim. Mas o seu score não volta. Não volta. Não, você ainda tem um score baixo. Até mesmo quando você paga alguma dívida. Eu sofri por isso um tempo. Mesmo depois de eu limpar meu nome, pagar as minhas dívidas, o meu score subiu muito pouco, né? Então, eu tive depois que movimentar muito mais, né, as minhas contas, mostrar que você já tinha ali uma educação financeira para começarem a entender que tudo bem liberar crédito para essa pessoa. É verdade que fica lá no Banco Central? Sim. O Bacen tem acesso, tipo, se eu devo pro Bradesco, quitei hoje, daqui 5 anos eu vou lá no Itaú e falo, eles têm assim esse acesso? Tem. Já deu prejuízo no Bradesco, meu amigo? Você tá querendo aqui? Eles têm acesso, mas não é tão assim... Tão impeditivo. Não é tão impeditivo, mas a importância de você... Eu acho que assim, tem que limpar o seu nome por conta de você ter um nome limpo na praça. Você facilitar os créditos do mercado, você facilita os créditos, fazer... exatamente. Se você precisar, óbvio que você tem a sua reserva de emergência e tudo mais, mas às vezes é uma oportunidade ali que tá pra você quer pegar ali
você aproveita. O que é mais né? importante, a reserva ou limpar o nome? Você acha? Você fala, pô, eu tenho uma dívida para limpar o nome, mas eu tô com uma reserva também. Vai depender também do cenário. Né? Depende do cenário e depende de quanto a pessoa tem ali, né, disponível. Né? Normalmente, nós costumamos fazer os dois juntos, ao mesmo tempo. Sem descapitalizar muito a reserva e quitando. Exatamente. Então, né, que normalmente muito cliente, a maioria, na verdade, eu vou falar que uns 90,99% que vem para mim não tem reserva. Né? Não tem reserva. Então, nós começamos a criar essa reserva, né? Ou ele tem um dinheiro parado num lugar, né, poupança, digamos assim, que na verdade eu vou explicar para ele também o porquê não deixar o dinheiro dele parado na poupança, né? Porque você tem outros produtos que têm a mesma funcionalidade da poupança rendendo mais. Você vai mostrar para ele, vai comprovar. Eu mostro tudo, eu faço as contas para ele. Eu comprovo com os números, olha, a mesma finalidade. Se você comprar um CDB, também tem lá o fundo garantidor, porque às vezes a preocupação é segurança, enfim, né? Você vai ter a mesma coisa, só que ali está rendendo mais. Aí eu explico por quê. Aí entra uma educação mesmo, né? Eu pego meus clientes na mão, aí é onde eu vou ensinar tudo para ele, o que é uma Selic, o que é um CDI, o que é um IPCA, eu vou ensinar tudo para ele, né? Para ele fazer o lucro real dele ali, para ele entender o quanto ele está ganhando de verdade, né? Com comparativo com a inflação. Aí você pega aquele cliente imediatista, você fica daquele jeito, né? Porque você muda ali, você começou a mudar, pô, não é um resultado que vai surtir já no mês seguinte. Dependendo, né? Dependendo, os caras né? têm uma linha de histórico ali de dívida, de parcelas, de não sei o que, ainda você vai começar... Dependendo, tem casos, tem cases, né? Tem alguns clientes que antes mesmo da consultoria eu consigo mostrar para ele um valor do meu trabalho bem... Preto no branco ali. Preto no branco. E aí o cara fala, caramba... Em um mês eu tenho isso, em 2 meses aquilo, em 3 meses, aí ele olha lá isso. na frente e ele fala, dá pra esperar, dá pra fazer. E muito mais que isso, né? Soluções, né? Porque a consultoria, as pessoas acham que é só questão de investimento. Não. Mas nós trazemos soluções para tudo. Né? Por exemplo, a estratégia de cartão de crédito. Pô, uma pessoa quer viajar, vamos fazer estratégia de cartão de crédito para ela ganhar milhas. Né? Ela quer comprar uma casa, vamos pensar a melhor forma ali de ela conseguir, né, comprar essa casa. Nós trazemos as soluções para ele, de tudo, né? De tudo. Então, por isso que eu tenho que ter muitos parceiros, porque eu não consigo ser especialista em tudo. Então, por exemplo, eu não consigo ser especialista no ramo imobiliário. Você tem gente que é. Mas eu tenho pessoas que são. Então, eu procuro pessoas de confiança que vai, olha, esse daqui é uma pessoa que eu confio muito, tudo, sempre trabalhei junto, tal. Ele vai trazer a melhor solução dentro desse cenário. Então até isso. Bom, né? Pô, se o cara sabe fazer pão, se o cara sabe mexer com marketing digital, se ele sabe instalar ar-condicionado, vai cuidar do seu forte e deixa que alguém cuide do seu dinheiro. Exatamente, onde você coloca energia, né? A sua energia fica útil e te gera resultado. Então não adianta eu virar para um médico e falar para ele, para de fazer cirurgia e vem aqui aprender a fazer trade e fica fazendo trade. Não, joga com uma pessoa que sabe fazer dinheiro. Foca aí na cirurgia. Você foca no que você é bom, que é onde é a sua fonte de renda, né? E é importante isso, você não pode deixar. Só que tem alguém cuidando pra você de você ter outras fontes de renda. Mais seguro, fica mais tranquilinho, fica em paz. Não treme ali na hora de, né, rasgar um corpo humano. Perdi dinheiro hoje, porque de manhã fazendo trade. Perdi aquela entrada lá do índice. Pronto, aí fica nisso, entendeu? Foca ali, fica tranquilinho, faz uma cirurgia mais em paz, né? Bem mais. Legal, Jundi. Se a gente olhar hoje para o termo consultoria, o que a gente pode considerar que não é uma consultoria financeira? O que não é uma consultoria legal. É muito bom, porque o que acontece? Quando as pessoas vão ter um pouco de dinheiro, né, sobrando, digamos assim, né? Uma das primeiras coisas que eles fazem é ir para o banco. Falar com os seus gerentes, né? Esses estão doidos para ajudar.
Ajudar na meta deles, né? Te falar, viu? Segue. Vou até tomar minha água. Pois é, então é muito normal, né? Principalmente eu vejo muito pessoa de interior, vão no banco, gostam de ficar conversando lá com o gerente, aí o gerente enfia lá um pique, um não sei o que lá, um seguro de vida e tá. Pô, você é contra tudo isso? Não, né? O que eu sou... Pode fazer sentido, né? Mas de repente não é pro cenário atual daquela pessoa. Pô, na aquela verdade... pessoa tá se endividando, aquela pessoa tá aí, ele tá fechando um seguro de vida, o cara tá fechando um... O que acontece? Não é personalizado, né? É meio generalizado o negócio ali. Não é que eu tô criticando quem faz. Não, jamais. Eles estão ali, eles têm que vender e nem sempre o produto é ruim, né? Só que é exatamente isso que você falou, às vezes não cabe para a vida da pessoa. E quando você vai fazer um seguro de vida, por exemplo, um seguro de vida, enfim, até um seguro em vida, né, que a gente tem também, você tem que fazer um estudo antes. Porque, por exemplo, o que adianta? O Leandro tem um custo de vida de, no mínimo, aí R$1 milhão. Poxa, você tá transparente isso aí, ô diretor? Como que ela ficou sabendo disso? Ô, gente, isso. Tá vendo? Corta essa parte aí. A gente conhece, Não pode mostrar os milhões. Né? A gente percebe no olhar da pessoa quando ela tem dinheiro. Recebo. O Leandro tem um custo de vida de R$1 milhão anual. Né? Adianta você fazer um custo de vida, um seguro de vida pra você que vai te cobrir só R$50 mil? Não vai nem coçar. Casinha do cachorro. Sim, entendeu? Então é isso. E normalmente um gerente de banco ele não vai fazer essa conta com você porque ele nem vai perguntar qual é o seu custo de vida. Entrou ali, a meta ali, tem que... Entendeu? Ele nem vai querer saber. Eu aposto aqui, quem é que foi pro banco e um gerente de banco perguntou, mas antes de você investir, você tem a sua reserva de emergência? Quem? Faz uma enquete nesse vídeo. Boa! Olá! Quem foi no banco numa necessidade e o gerente da conta, o atendente, perguntou assim, antes de você comprar esse produto, você já tem a sua reserva de emergência? Põe embaixo aí, responde. Porque a gente vai atrás desse gerente. Quero chamar ele aqui no podcast, esse vai ser diferenciado. Exatamente, ele vai ser diferenciado, com certeza, entendeu? Porque não é de praxe deles, né? Também não estamos aqui julgando, mas não é de praxe deles, eles não estão ali realmente para fazer isso, né? Então, o que não é uma consultoria é isso, né? A consultoria, ela é totalmente o oposto disso, ela vai pegar a vida do Leandro e vai fazer tudo que faz sentido para ele, e vai fazer tudo que está em segurança para ele, né? O exemplo que eu falei lá das pessoas que vieram para mim, os cases das pessoas que vieram para mim na época da pandemia porque perderam dinheiro, foi justamente por pessoas que seguiram, né, alguns gurus aí da internet, e não é que eles falam errado, é porque faz sentido. Totalmente, eles vão ensinar ali o que é renda fixa, eles vão falar, olha, compra. E talvez realmente aquele no momento era um momento bom de você entrar na renda fixa, como hoje. Se eu falar pra você, hoje, legal você entrar na renda fixa. Só que eu vou explicar pro Leandro. Hoje é legal a renda fixa, por quê, Leandro? Porque a nossa Selic tá alta. Né? A nossa Selic tá alta e todo investimento de renda fixa acompanha os juros do país. Né? Ele acompanha ali o CDI, que é um juros que é do banco, enfim, que acompanha os juros do país. Entender, né? O que você tem que entender. O que faz isso subir, o que então, faz isso descer. Exatamente. Então, o que aconteceu? A pessoa só entrou porque, naquele momento, aquele famosinho falou que era bom. Legal, era bom, realmente. Só que ele não explicou o momento de sair do investimento. Né? Ficou na escura. Né? Teve alguns cases de pessoas famosas que foram perseguidas pela CVM, a CVM é aquela que regulamenta, né, nossos investimentos, porque ela sugeria ações, e aí as pessoas iam lá e compravam as ações, e essa pessoa já tinha entrado. Quando as pessoas compram muitas ações, o que a ação faz? Ela valoriza, certo? E essa pessoa ia lá e saía.
ela fazer o lucro delas. Como chama isso? A gente tem um termo, né? Eu acho que o Musk lá, pleno século XXI, ele faz muito isso, né? Ele usa do seu poder de influência para fazer essa jogada. Exatamente. Né? Então, manipulação de mercado. A manipulação de mercado, exatamente. Vou comprar, gente, tá valorizando. O Elon Musk falou que era bom, entendeu? Ele falou que era legal, então eu vou entrar. Né? Só que você nem sabe por que você está entrando. É só porque ele falou. Então, a consultoria, ela é tudo menos isso. Né? A primeira coisa que nós fazemos é isso, é ensinar. Em qualquer motivo. Isso faz sentido para você, Leandro? Esse produto faz sentido para você? Porque se não fizer, eu vou procurar outro produto que faça. Sempre vai ser assim. Né? Eu não vou... você vai colocar aqui. Não, imagina. Eu vou te direcionar, mas antes de direcionar... Você quiser... Exatamente. Antes de direcionar, eu vou te explicar. Se fizer sentido pro Leandro, legal. Aí vamos entrar. Se não fizer, legal. Vamos para outra estratégia. Vamos pensar em outra estratégia, exatamente. Esse é o diferencial seu hoje comparado do que tem no mercado. Assim, é você ter essa conexão com o cliente para que você se importe tanto quanto ele, né, com os próprios rendimentos dele. É isso, esse é o seu diferencial. Eu acredito que o diferencial, que as pessoas acham que o diferencial vale muito pela carteira, né? Quanto você traz de rendimento. Isso é praxe, tá? Se eu não trazer um rendimento, se eu não trazer um retorno né, de dinheiro para ele, eu não estaria aqui hoje, né? Isso é um praxe. Mas eu acredito que o meu diferencial é muito mais que isso, né, Leandro? Eu acredito que o meu diferencial vai no mindset, né? As pessoas... de mudar a chavinha. Né? As pessoas que fazem consultoria comigo até criam uma amizade, um laço muito legal, porque fala, cara, eu mudei a minha forma de pensar. Né? Eu tenho clientes que só investiam em casas. Né? Hoje... Meu pai, meu avô, Exato. tio, a gente pode voltar lá atrás, acho que era o único... Só isso. Eu sofri muito, né? Meu pai é no ramo imobiliário e meu irmão também. Era o único investimento que dava retorno no Brasil. Aí veio, né, Não, eu quero ser no mercado financeiro. Começa a ver que ali tem fundos imobiliários, né? Não tem... Exatamente, porque tudo bem, eu não posso comprar uma casa, mas, poxa, eu posso fazer parte de um shopping. Passa lá na obra assim, fala, como é que tá aí? Meu shopping. Tá preocupado com o pedreiro que não veio? Eu vou lá no meu shopping. Exatamente. E hoje, inclusive, existe até FII Agro, né? Não sei se você já ouviu falar. FII Agro. Fundo imobiliário de agro. Exatamente. Muito legal também. É um mercado que tá aí super em aquecimento, entendeu? Que veio pro mercado financeiro também. O agro é pop, né? Alguém próprio, é rico, como é que é? Não lembro agora. Aí que a gente vê, já vai analisando a idade, né? Porque isso é uma propaganda antiga. Exatamente. Então hoje eu posso, no agro, então, você pode ser dizer proprietário, sócio, comprando cotas também desse cotas, agro, você ganhando dividendos igualzinho os fundos imobiliários, da mesma estrutura, né? Que eles estruturaram os fundos imobiliários, eles trouxeram isso agora também para o agro. Então você ganha dividendos ali também com o fundo agro. Isso é muito legal também, né? É um mercado que está aquecido, que, nossa, né? vai explodir aí. É um mercado novo agora também, então trazendo aí para o mercado financeiro. Isso é muito legal. Então estariam eles, mas assim, a rentabilidade em si é em cima do que é produzido ou em cima do que é arrendado? Que chama quando a gente arrenda um terreno para uma produção? É porque tem muita... Metro quadrado é produção? Assim, o agro, nós temos... A empresa que eu trabalho é uma holding, né? Ela é uma empresa de vários grupos e uma delas é a agro, né? E então eu acabei entrando muito nesse mundo da agro para conhecer conhecimento. E quando eu entrei nesse mundo de agro, eu fiquei assustada com o tanto de tecnologia que tem e de coisas que a gente nem imagina. Então tá ligada à produção mesmo da agro. A produção, a DNA. Lá nós fazemos muito
inseminação de clone de genéticas que são diferenciadas, né? Que não tem em outros países, então a gente comercializa ela para outros países. Legal. Então, assim, eu tô falando de clone, né? Tá existindo clones de animais. Existe mesmo? Existe. Aquela novela era verídica. Só que o clone era ali, né? Foi trazendo a primeira ovelhinha, né? E agora isso é habitual. Então, assim, a tecnologia dentro da agro é um negócio surreal, né? Eles pegam a inseminação ali de uma vaca, de um boi e fazem a junção para virar uma raça melhor. É uma coisa muito legal. Então, assim, na verdade, tem várias formas de você ganhar hoje na agro. Porque quando as pessoas falam agro, elas só pensam de semente, né? O feijão, o arroz... Não, gente, é muita coisa. Assim, é muita coisa mesmo. Então, eu já estava imaginando o investimento que vai entrar aí desses fundos aí na plantação de maconha. Se a gente pensar em semente... Guardem, vai começar a ter apoio nesse negócio aí. Meu Deus. Não, e é interessante porque a gente não... A questão do clone em si, às vezes a pessoa fala, nossa, tá indo muito contra Deus, pra que isso e tal. Mas um ponto interessante é que o clonar aquela determinada raça, aquela espécie, acredito eu, que tem um ganho maior. Porque, de repente, o porte, capacidade de... Na verdade, porque que acontece? Muitas raças, elas não são feitas mesmo em outros países, né? Então você imagina, vou dar um exemplo aqui da raça que a gente trabalha, que é a raça Girolanda. A raça Girolanda é uma raça que dá muito leite. E a gente consegue comercializar ela para outros países. Então, assim, eu tô levando leite. Entendi. Eu tô levando leite para os outros países, entendeu? Eu tô levando essa raça para os outros países, porque, de fato, né, cada país tem a sua... Né, poxa, até isso, então, é estudado aí, de ter a raça certa, que tem maior capacidade produtiva do leite. De leite, sim, que as pessoas só pensam em corte, né, boi de corte e tal, só para comida, mas não, gente, tem toda uma questão, às vezes, até alimentícia ali, de levar o leite pro lugar, a raça ali que dá mais leite. E, por exemplo, eu fui num leilão já dessas vacas que são, né, gir, né, fala vaca gir, né, que é uma das raças que é mais produtora de leite. E você precisa ver, as vacas têm seguro, as vacas passam glitter, o leilão é um desfile de vaca, é muito legal. Quem tiver a oportunidade um dia de ir, você vai adorar. Assim, é até bom legal. Que minha avó assiste esse podcast também, e aí ela entende, porque ela fala assim, não sei de onde sai tanto leite. Ela fala, não é possível, acho que já estão criando leite. Olha, com água, eu não vou falar aqui porque essa vaca aí, mãe. Eu não vou falar aqui porque eu não vou lembrar, tá? A questão de produção mesmo, não vou me recordar, mas depois eu posso pesquisar para colocar em algum lugar aí a quantidade de litros de leite que ela dá por dia, mas assim, eu lembro que era um número bem assim, eu fiquei assustada. Diferenciado das bem demais. Bem diferenciada. Eu não vou falar aqui pra depois falar, putz, ela falou 35, e depois pega, ela... Pega direito os dados aí pra exato, gente. Precisa ter uma em casa também. Porque o leite Todd, né, gente? Não Nescau, né? Por favor, gente. Vamos, Essa é a Nayara Jundi. A gente te agradece demais. Nosso tempo, infelizmente, ficou curto com sua presença aqui. Mas espero que você volte mais vezes, sempre muito bem-vinda. Muito obrigada, eu que agradeço o convite. Obrigado. Espero ter agregado aí na vida de muita gente. Com certeza. Obrigado, Nay. Imagina. Nossa, passou rápido.